tendo em vista o fato de que algumas propriedades termodinâmicas são expressas em termos de outras propriedades. Julgue os itens seguintes. Item 56. O calor específico a volume constante é uma propriedade termodinâmica que pode ser utilizada para acompanhar um dado processo termodinâmico reversível, por meio, por exemplo, de um diagrama, no qual essa propriedade é aposta no eixo das abscissas, e a pressão, no eixo das ordenadas. Solução. O calor específico é uma propriedade relacionada à energia interna de um sistema. Em geral, ele não é constante. Varia, principalmente com a temperatura e a pressão. O calor específico está relacionado à mudança de temperatura do sistema para uma quantidade de energia adicionada ou removida pela transferência de calor. Matematicamente, onde C é o calor específico, M, massa da substância, ΔQ, o calor absorvido ou cedido pela amostra, ΔT, variação de temperatura da substância. Usando a primeira lei da termodinâmica, escrevemos a variação de calor, onde dU é a variação da energia interna do sistema, P, a pressão exercida pela substância, dV, a variação do volume, dt, a variação de temperatura. No caso considerado pelo item, volume constante, a variação do volume é zero. Temos o calor específico para volume constante. A equação de estado dos gases perfeitos relaciona temperatura, pressão e volume. Isolando a temperatura. Temperatura inicial. Temperatura final. Variação de temperatura. Após substituir T2 e T1. Reescrevendo a variação de temperatura. Substituindo a variação de temperatura. Rearranjando. Assim, temos o calor específico para volume constante em função da variação de pressão. Conhecendo os parâmetros da equação, pode-se construir um diagrama, no qual o calor específico é aposto no eixo das abscissas, e a pressão, no eixo das ordenadas. O item, portanto, está correto. Item 57. Substâncias incompressíveis apresentam sempre a mesma pressão, razão porque possuem o calor específico a volume constante numericamente igual ao calor específico a pressão constante. Solução. Substâncias incompressíveis são aquelas cuja densidade sempre permanece constante. Ou seja, o volume não se altera quando submetido a uma força de compressão, dV igual a zero. O calor específico de uma substância. Calor específico é volume constante. Variação do volume é zero. Expressão para o calor específico é volume constante considerando o fluido incompressível. Calor específico é pressão constante. O fluido é incompressível. Logo, a variação do volume também é zero. Expressão para o calor específico é pressão constante. A razão correta porque substâncias incompressíveis possuem o calor específico a volume constante numericamente igual ao calor específico a pressão constante é que em ambos os casos a variação de volume é nula. Item errado. Item 58. Em um reservatório a 100 kPa, contendo uma mistura de gases, nenhuma espécie de gás pode ter pressão parcial acima de 99 kPa, se nele existirem mais de 13 espécies distintas no reservatório. Solução. Pressão parcial é a força que as moléculas de um gás exercem nas paredes de um recipiente, a qual é exatamente a mesma que ele exerceria se estivesse em uma mistura gasosa, figura 1. Pressão exercida por uma mistura gasosa, pressão total, nas paredes de um recipiente é igual à soma das pressões parciais individuais de cada um dos gases componentes dessa mistura, figura 1. Além disso,
A pressão é uma característica mensurável que assume valores em uma escala contínua, na reta real. Ou seja, é possível obter valores fracionários. Portanto, é possível ter uma pressão parcial acima de 99 kPa, onde a soma das pressões parciais se mantém igual a 100 kPa. Item errado. Item 59. A presença de paredes adiabáticas ao longo das fronteiras de um sistema termodinâmico é a única maneira de se garantir que esse sistema não troque calor com a vizinhança. Solução. O calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. Logo, manter a temperatura do sistema igual à temperatura ambiente é outra forma de garantir que não haja troca de calor. Portanto, o item está errado.